Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 78 do estudo básico de Espiritismo. Para quem está iniciando, começando a conhecer o Espiritismo. E para isso a gente lê o livro dos Espíritos. Então, quem está iniciando começa por esse livro que aparece aqui do lado, que foi o primeiro livro que Kardec compilou. Allan Kardec, o criador da doutrina espírita, direcionado pela espiritualidade, montou então o Livro dos Espíritos, esse livro aqui do lado, com perguntas e respostas. E para quem está estudando num nível básico do Espiritismo, como fazem as casas espíritas, que têm escola, centro de estudo, começa-se lendo o Livro dos Espíritos. E é isso que a gente está reproduzindo aqui. Estamos lendo o Livro dos Espíritos do início até o final. E cada aula dessa série de vídeos a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade para montar, então, o livro base da doutrina dos espíritos. Muito bem. E nós lemos sempre de abertura também uma página de um outro livro. É a nossa página de reforma íntima. A gente faz a leitura, faz um entendimento e pinça, então, os aprendizados do dia para colocar em prática no nosso dia a dia. A leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje é um título chamado Padecer. E no Livro dos Espíritos temos um título hoje falando sobre. Nós estamos na terceira parte, no capítulo 3, falando sobre a lei do trabalho. E hoje vamos falar sobre o título Necessidade do Trabalho. Perguntas que Kardec fez falando sobre a necessidade do trabalho. Muito bem, bora lá então. Vamos começar então indo para o livro Caminho, Verdade e Vida. O título de hoje, Padecer. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo. E o versículo de hoje diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro de Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Muito bem.
Então, vários aprendizados aqui. Vamos começar pensando aqui, então, os aprendizados de hoje, né? Eu peço sempre para que vocês coloquem nos comentários o que vocês tiraram aqui de aprendizado, que eu posso ter pulado, eu posso não ter pensado aqui na minha análise. Coloquem também o que vocês observaram, o que vocês sentiram do texto, o que vocês tiraram de aprendizado. Muito bem, esse é o nosso momento, Reforma Íntima, é um momento antes do estudo do Evangelho do Espírito, que a gente lê uma página espírita, e esse texto que estamos lendo é um texto de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, um texto costuma ser sempre profundo, belíssimo, né? E com muito aprendizado. Bom, inscreva-se, deixe seu like e deixe os seus comentários, sempre. Bora lá, então, para os aprendizados de hoje que nós tiramos desse texto. Bom, começa Emmanuel falando. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas dos medos das estradas dos discípulos. Na última aula, falamos sobre um texto também que falava um pouco sobre isso, falava sobre assentar os homens, ou seja, acalmem os homens. Todos estavam nervosos também, e Jesus falou, assentai os homens, ou seja, para que acalmassem todos, no ato da multiplicação dos pães. Agora, um texto que fala também sobre o padecer, e fala sobre a preocupação exagerada que temos, e muitas vezes essas preocupações que deixam a gente sempre nervoso, deixam a gente sempre ansioso, muito preocupado, né? Preocupado sempre com o porvir, sem prestar atenção no agora, sem conseguir se concentrar e se planejar no agora. E o agora faz sempre o amanhã. Se a gente não consegue planejar o momento atual, como é que a gente espera ter um momento futuro bom? Se a gente não consegue ter uma boa vibração no momento atual, estamos com uma vibração nervosa, de angústia, a gente acaba atraindo irmãozinhos que estão por aí e estão na mesma vibração. Uma vibração em desarmonia, uma vibração nervosa, angustiosa. E aí forma-se uma bolinha de neve que vai piorando. Quando a gente está com vibração ruim, já falamos isso outras vezes também, mas é sempre bom repetir. Quando a gente está com uma vibração ruim, a gente atrai coisa ruim, atrai pessoas ruins, atrai soluções ruins, atrai os problemas, não atrai as coisas boas. Quando a gente consegue estar com uma vibração boa, em paz de espírito, em paz interior, como se fala sempre, né? Porque tudo começa no interior nosso, tudo começa no nosso pensamento, na nossa consciência. E se a gente consegue manter bons pensamentos, positividade, olhando sempre o que é bom nas coisas, a gente acaba construindo, então, uma boa vibração. E com boa vibração, aí vem coisas boas, aí vem pessoas boas para a sua vida, aí vem soluções, coisas boas, e tudo se resolve. Os probleminhas se resolvem mais fácil. Por quê? Porque você está com uma boa vibração, com tranquilidade, com paz de espírito, raciocinando melhor. A espiritualidade, através de seu mentor ou através de outros espíritos bondosos que vêm te ajudar, as tuas orações, conseguem se aproximar e passar as mensagens, passar a direção de forma mais tranquila, mais calma. E você consegue absorver, porque por vezes a gente recebe inspirações e a gente está tão angustiado e tão nervoso, a gente não absorve. A gente ignora, começa a olhar o dia de amanhã, começa a se preocupar com outra coisa e fica nesse nervosismo sem conseguir focar nas soluções. Então, me lembrou muito a última aula que fala sobre o assentar os homens, acalmar, né? Para que a gente possa, sim, multiplicar, ou seja, para que a gente consiga
progredir, para que a gente consiga, então, focar no momento atual e planejar com calma o momento atual, afastando as preocupações futuras. Bom, e o passo a passo que tem que ser construído, que não é fácil, não entendam que eu estou dizendo que é fácil, não. É um caminho a ser construído, passo a passo, e a gente tem vídeos aqui no canal que falam sobre isso, sobre positividade, pensamento positivo constante. Como que eu faço isso, né? E a gente tem um trabalho, tem técnicas para você manter essa positividade, mas é fundamental. É fundamental que você mantenha esse autocontrole, essa paz, para que você consiga até raciocinar nas soluções. Jamais reclamar do universo, como comenta aqui Emmanuel, né? Algumas pessoas, olha, numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras e com problemas cíclicos, aquele problema que ela se livra e ele volta de novo ali na frente. Novamente vem o mesmo problema. Problemas cíclicos. E por quê? Por que será? Porque ela não fez a lição. A lição ainda não foi feita. E qual é a lição? Estabilidade, controle, autodomínio, a certeza de que tudo vai correr bem, como sempre corre. A fé em Deus, Deus ajudando, direcionando. Isso tudo, esse conjunto de pensamentos que a gente tem que formar. Não é um estalar de dedos, pronto, já estou pensando positivo. Não, não é. É constante. É um trabalho constante na nossa vida. Mas depois que a gente forma isso, a gente começa a ver os problemas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, sem cair na vibração ruim, sem cair na ansiosidade, na raiva, na lamentação sofredora, como diz Emmanuel aqui, a eterna sofrência. Tem pessoas que ficam na sofrência direto, né? E a gente sabe, a gente estuda aqui no canal, eu sempre repito também, a gente sabe que, olha, esse estado é terrível e ele só piora a tua vibração. E piorando a tua vibração, você só vem coisa ruim para você e você não sabe por quê. E aí fica direto na sofrência, se lamentando, reclamando e não para nunca, né? Então a gente tem que dar um chega na sofrência. E é aquele momento de passar pelo problema, como eu sempre digo, de cabeça erguida. E de cabeça erguida é com fé em Deus. Isso é que significa de cabeça erguida. Com fé em Deus acima de tudo, com a certeza de que aquilo é um momento passageiro, a certeza da transitoriedade, a certeza da eternidade que o Espiritismo nos traz, né? Então nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo é um momentinho dentro de uma eternidade de existência. E lamentamo-nos pelos nossos brinquedinhos terrenos, coisas poucas diante dessa eternidade. É isso que Emmanuel nos passa aqui também. Olha, reclamam como se fossem crianças reclamando de seus brinquedos. Perderam seus... Ou seja lá o que for, né? O carro, ou seja lá o que for, se lamentando de uma coisa que não vale, que não tem um valor espiritual de fato. O que é importante para a gente, é isso que a gente tem que compreender, é um dos grandes aprendizados hoje, né? O que é importante? Será que o que eu estou me lamentando realmente é importante? Será que o que eu estou me lamentando não é uma decisão do Pai e eu tenho que aceitar e seguir em frente? Jamais, jamais pense que tem que aceitar tudo do ponto de vista de simplesmente baixar a cabeça, aceitar, se lamentar, a vida é assim mesmo. Não, não é isso que o Espiritismo nos ensina. Temos que tentar trabalhar, e essa muitas vezes a lição. Trabalhar, achar uma solução, procurar uma solução para os problemas,
Esse é a grande aprendizado, muitas vezes. Às vezes, a pedra é colocada no caminho para que saibamos dar a volta. Se for uma montanha, para que saibamos subir os degraus ou subir a montanha sem se lamentar. Se você sobe a montanha se lamentando, você vai encontrar outra montanha mais adiante. Então, tem que se enfrentar o problema com paz, com tranquilidade, com fé em Deus, pedindo ajuda da espiritualidade, pedindo ajuda para o seu mentor, mas sempre com paz de espírito, com amor a Deus sempre, compreendendo que tem que passar, vai passar, com certeza, como sempre passamos dos problemas, sempre nos adaptamos e vivemos o que precisa ser vivido. Se é a montanha, vivamos a montanha enquanto estamos subindo. Se é a pedrinha no caminho, vivamos o contorno, aprendendo ao longo do contorno que fazemos em torno da pedra que está no caminho. E por aí vai. Bom, e aí finaliza Emmanuel aqui, olha, participar do espírito de serviço evangélico é participar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai, que está nos céus. Então, Emmanuel aqui nos chama a participar do espírito evangélico, ou seja, de servir como exemplo, de passar adiante o evangelho, e aí nós estaremos partilhando das decisões do Mestre. Olha que coisa profunda, né? Partilhar das decisões significa ajudar a construir o nosso próprio caminho. Mas só conseguimos fazer isso se estivermos em sintonia com Deus, se estivermos em sintonia com o Pai, com oração, com boa vibração. E aí continua Emmanuel, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Ou seja, precisamos colocar em prática, cumprindo os desígnios divinos, significa aceitar o que tem que ser aceitado. Trabalhar para contornar a pedra, subir a montanha, passar pelaquele problema e fazer o que precisar fazer em nome do bem para passar pelo problema. Não é ficar parado, sentado, se lamentando em frente da montanha. Não. Não é essa. Muitas vezes, mais uma vez, às vezes, justamente o aprendizado é enfrentar aquilo que apareceu, aquilo que está na sua frente. Seja um problema, seja uma perda, seja uma dificuldade qualquer que está passando. Mas temos que enfrentar e, às vezes, com um problema, você acha soluções novas. Recebe, às vezes, inspiração do alto, se estiver em oração constante. E aí surgem novos caminhos na sua vida. Às vezes também um problema vem para te direcionar numa outra direção. Significa, olha, a direção não é essa. Vai por esse outro caminho aqui, ó, que você vai ter que contornar a pedra, então pega esse outro caminho e aí você começa a achar outras possibilidades para a sua vida. E abrace, porque às vezes é esse o caminho que Deus está mostrando que você tem que assumir. Muitas vezes, recomeçar um caminho novo também. Bom, e aí Emmanuel finaliza. Deus é o Pai, magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos. Dá corrigendas. A toda corrigenda aperfeiçoa. Então é isso. Nós estamos aqui numa escola de constante aprendizado. Alguns aprendizados são por débitos que temos de outras vidas, outros aprendizados são provas, como se nós estivéssemos fazendo uma prova para mostrar que nós passamos. Passamos, sabemos passar por esse problema. Está aqui, fiz a prova, atravessei, passei pelo problema, sem choramingar, sem reclamar. Quem reclama, clama novamente. E aí vem novamente a montanha, novamente o problema.
Então, saber passar pelo problema é passar de cabeça erguida, com fé, olhando para Deus e a certeza de que vai conseguir passar pelo problema. Deus é bom, acima de tudo. E o universo, junto, e isso inclui a espiritualidade também, lógico, estão todos atuando para nos ajudar. Precisamos nós compreender isso e seguir em frente. Eu acho que é esse o grande aprendizado aqui de hoje, né? É a gente saber seguir em frente, né? E não ficar com medo também constante do que está ainda por vir ou do que surgiu na frente. Com fé, seguir sempre o caminho de Jesus. E viver a vida, fazendo os aprendizados que se apresentam. Muito bem, vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Muito bem, vamos então à leitura do Livro dos Espíritos e estamos, então, conforme mostra o quadro aqui do lado, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, e estamos entrando agora, começando o capítulo 3. No capítulo 3, falamos sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho são perguntas sobre o trabalho e sobre o que rege, então, essa lei do trabalho que os espíritos informaram ao Kardec, né? E tem dois tópicos dentro de a lei do trabalho. Um tópico é necessidades do trabalho, ou seja, qual a necessidade da gente trabalhar? Né? Por que eu não fico em oração o tempo todo? Né? E por aí vão as perguntas que Kardec vai fazer. E vai da 674 até a 681. Hoje nós vamos ficar nesse tópico, necessidade do trabalho. Na próxima aula nós vamos falar sobre limite do trabalho. Existe limite ou devemos trabalhar direto, né? E o repouso? Então, são perguntas com relação ao descanso, ao repouso. Muito bem, hoje, então, necessidade do trabalho. E vamos da 674 até a 681. Bora lá. Pergunta 674 do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, primeiro ponto aqui, sim, é uma lei da natureza, faz parte da natureza. Então, nós viemos a esse mundo material, e precisamos trabalhar. E aí, a civilização acaba nos levando a isso, nos obrigando a isso. O homem que tem que trabalhar. O homem trabalha, obriga o homem, então, a trabalhar mais. Porque ele aumentam as necessidades e os gozos. Ou seja, trabalhando, você vai receber benefícios. Trabalhando, você vai resolver as suas necessidades. Necessidades pessoais ou necessidades da sua família. Então é isso. Então, aquele mal que a gente fala sempre, não, mas é um ciclo, estou num ciclo de trabalho. Tudo. O trabalho faz parte da natureza e precisa ser exercido pelo homem. Precisa. Então, muita gente deve estar pensando, mas e a aposentadoria? Vamos falar no próxima aula, que nós vamos falar sobre o descanso. Vai ser uma das perguntas de Kardec. Vamos agora para a questão 675. Por trabalho,
só se deve entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então tá, então aí responde também um outro ponto. Não é só trabalho remunerado que está se referindo aqui. Qualquer tipo de trabalho, por exemplo, o trabalho que você faz na sua casa, de limpar o chão, de pegar algo que está caído no chão, de lavar uma louça, por menor que seja, por mais simples que seja, é um trabalho e deve ser feito com amor. Com amor sempre. Não devemos nunca, já que estamos falando de uma lei natural, de uma lei que faz parte da natureza, não devemos jamais executar essa lei com qualquer tipo de reclamação. Então, bora trabalhar. Lembrando do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, em que ele fala no capítulo 3, versículo 14, e de tudo que fizerdes, faça com amor, que é este o vínculo da perfeição. Então, quer dizer, tudo que pegar para fazer, por mais simples que seja, pega para fazer e faz com um profundo amor, com dedicação, para que fique bem feito. E quando a gente faz com amor, sempre sai bem feito o trabalho. Outro ponto de Paulo, né? Carta aos Colossenses também, capítulo 3, versículo 23. De tudo que fizerdes, faça como quem estivesse fazendo para o Pai, para Deus, né? Como se você não pense que você está trabalhando para a indústria ou para o seu chefe, né? Ou para uma determinada pessoa. Não. Todo o teu trabalho que você faz pensando e agradecendo a Deus e oferece a Ele, né? Consagra a Deus todo o trabalho que for feito, tá? Por menor que seja, por menor que seja. E sempre procura enxergar naquele trabalho, às vezes pode ser uma pintura de uma parede. Ah, estou pintando uma parede. Ah, estou pintando uma parede. Mas quantas pessoas vão olhar para essa parede, vão se agradar, vão ver que ficou bem feito, né? Então é isso. Estou fazendo para Deus, estou fazendo para o universo, para todos. Para todos. Não estou fazendo para um chefe, ou para uma indústria, ou para uma empresa. Não. Estou fazendo para Deus e para as pessoas que vão utilizar aquilo, né? Seja lá o que for. Muito bem. Questão agora 676 do Livro dos Espíritos. Por que o trabalho se impõe ao homem? Porque o trabalho se impõe ao homem, ou seja, por que ele vem de encontro e a gente tem que trabalhar, né? E aí a resposta dos Espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Resposta. Explicação agora dessa resposta é expiação. E, ao mesmo tempo, aperfeiçoamento. Meio de aperfeiçoamento. Ou seja, é uma forma do ser se aperfeiçoar, da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência, por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou-lhe Deus a inteligência. Em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, o que eles estão dizendo é, olha, o trabalho ele é necessário porque ele, além de ser uma possível expiação, pode ser que uma pessoa esteja com um trabalho pesado, difícil e tudo, e aquilo ali seja uma expiação.
Pode ser que ele esteja passando pelaquele trabalho mais pesado porque precisa passar. Porque, de repente, ele foi um chefe abusivo em outra vida passada. E agora está tendo que passar por um momento de trabalho forçado. Essa é uma possibilidade. Mas os espíritos ressaltam aqui: o trabalho é sempre uma forma de aprendizado, seja lá qual for o trabalho. Veja as pessoas que você, indo para o trabalho, você encontra. As pessoas que estão no seu trabalho, convivendo contigo, que você precisa conversar para resolver os problemas, negociar, conversar, convencer, dialogar, ter paciência, saber ouvir. Imagine se estivéssemos em casa, na rede, sem trabalhar, na beirada do lago, o dia inteiro. Que aprendizado faria? O trabalho, então, é uma forma de puxar o ser, colocar ele de pé no caminho do que ele precisa aprender. E muitas vezes vamos para um trabalho, vamos para uma empresa ou aonde nós trabalhamos e encontramos pessoas que temos débitos, ou encontramos pessoas que conviveram conosco em outras existências, reencontramos essas pessoas, nos temos afinidade, trabalhamos juntos novamente. Então, são momentos também em que você aprende constantemente e encontra outros seres ali que estão trabalhando junto contigo. É mais ou menos por aí que os espíritos comentam aqui. Olha, o trabalho é sempre uma forma de engrandecimento, de meio de aperfeiçoamento, como disseram os espíritos. Vamos para a questão agora 677, questão 677 do Livro dos Espíritos. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então a pergunta de Kardec, olha, por que a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais, ela provê todas as necessidades dos animais? E aí a resposta dos espíritos: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência de que dispõe. Se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem o trabalho, não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade do pensar, e que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Muito bem. Então, excelente resposta aqui, né? Toda a natureza trabalha, pelo que os espíritos falam aqui, né? Eles começam dizendo isso, ó, tudo na natureza trabalha. Então, quando a gente vê uma árvore produzindo também frutos, né? Ela está trabalhando, está fazendo um trabalho dela ali, sem raciocínio, mas está ali na vivência dela como um ser, né? Como um ser vegetal, ela está trabalhando. Todas as plantas estão se erguendo, estão ali em movimento crescente.
tem a sua vida, e a sua própria vida é uma forma de exercer um trabalho, exercer a sua função. E a função do ser humano é a evolução intelectual, a evolução da consciência, porque o ser humano ele já tem essa consciência já expandida, com uma inteligência superior à de todos os outros animais que convivem aqui conosco. Então, o nosso principal objetivo no trabalho, no nosso dia a dia, é essa evolução, que, como disseram os espíritos, nos levam a um passo maior do que nós mesmos, ou seja, um passo acima do que nós estamos hoje, sempre subindo e evoluindo, conforme vamos ler mais adiante na Lei do Progresso. Muito bem, essa foi a 677. Vamos a 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então, ótima pergunta aqui de Kardec, né? Como nós já lemos em questões anteriores, existem mundos superiores, mundos mais sutis, mais efêmeros, né? E será que nesses mundos superiores, com os espíritos também mais elevados, né? Os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E aí a resposta dos espíritos não poderia ser outra, extremamente coerente com todo o livro dos espíritos, né? A resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, e mesmo em mundos elevados, né? Mundos em que não se carrega uma matéria tão densa como carregamos no nosso mundo aqui, mundos espirituais, por exemplo, mesmo lá, o ser precisa trabalhar. Já lemos questões anteriores e que os espíritos comentam, que os espíritos, como Deus também, né, quanto mais elevado, mais eles trabalham, e Deus, por exemplo, Deus não para, está constantemente criando e trabalhando. Então, os espíritos também, quanto mais elevados, mais estão trabalhando. Porém, não é um trabalho de matéria, não é um trabalho de na matéria, é um trabalho de consciência, de energia, de direcionamento de tarefas para os que estão lhes servindo, né, dentro da hierarquia de assistência a todos os seres. Existe uma hierarquia. Um mentor é designado para te acompanhar. Está trabalhando nessa tarefa dele. Um outro pode ser direcionado a ser um mensageiro, como vimos no filme e no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Então, os espíritos todos têm os seus trabalhos. Quanto mais elevado, mais o espírito se dá conta dessa necessidade e trabalha. Existem os espíritos que estão ainda num nível muito baixo e que aí esses não, esses se perdem. Esses ficam por aí, vagando, sem trabalhar de fato. Mas quanto mais elevado o espírito, trabalha igual uma formiguinha, sem parar. Essa foi a 678. Vamos à questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Excelente pergunta de Kardec, né? Ele pergunta aqui, olha, e a pessoa que é rica? Ela veio para o mundo rica já, de repente? Ela está sem necessidade de trabalho, porque ela tem suprido as suas necessidades físicas, pelo menos, com aquele dinheiro ela vai gastando, não é?
E aí os espíritos comentam, então, a resposta. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento de que lhe foi feito. Então a resposta aqui é bem clara, né, dizendo, olha, pode ser até que ele esteja, sim, dispensado de trabalhos materiais mais pesados, né? Mas que isso não significa que ele pode ficar isento de trabalho completamente, né? Ele tem que fazer valer esse adiantamento que lhe foi feito, como comentam os espíritos. E o que é fazer valer, né? É caridade, porque se ele tem muito dinheiro, ele gera muito emprego, ele tem que gerar muito emprego, ele tem que fazer o bem para as outras pessoas, não só na forma de dar dinheiro, mas de gerar emprego, de criar empresas, de fazer o mundo melhor, de dar às pessoas, de uma maneira geral, soluções para os problemas do seu dia a dia. Então, uma pessoa realmente rica, naturalmente, quanto maior a riqueza tiver, maior a necessidade de ajudar a todos os outros. Ou seja, não se enganem em de que essa pessoa com dinheiro não vai ser cobrada, que ela vai passar pela vida aproveitando a vida como uma pessoa que não faz nada, que fica descansando o dia inteiro, que fica só aproveitando o dinheiro, né? Quando, na verdade, a responsabilidade de quem vem com o dinheiro é muito grande. E ainda tem uma responsabilidade maior que eu acrescento aqui, que é não cair nas armadilhas dos vícios materiais que o dinheiro exponencializa, multiplica. Então tem que tomar muito cuidado, mais até do que quem não tem dinheiro. Muito bem, pessoal, essa foi a 679. Vamos a 680 agora. Lembrando que hoje nós vamos até a 681. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Então, ótima pergunta de Kardec também, e a pergunta dele é dizendo, olha, existem pessoas que vêm com deficiência, que vêm com algum tipo de incapacidade que os impossibilita de trabalhar, né? Seriam essas pessoas, então, inúteis? Como é que acontece? O que acontece? Como é que Deus olha isso, né? E aí a resposta dos espíritos. Deus é justo e, pois, só condena aqueles que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja inútil, de acordo com as suas faculdades. Muito bem, então o que ele diz aqui? Olha, Deus é absolutamente justo e correto. Ele não vai cobrar um ser que não pode trabalhar, né? Ele não vai ser cobrado, não vai gerar karma para esse ser. Não, ele está passando por aquilo que tem que passar e é reconhecido pela espiritualidade, por Deus, que, olha, ele não tem condição de trabalhar. Por isso, ele não vai trabalhar nessa encarnação. Não é? Ele está servindo ali, está passando por uma expiação,
ou está passando por uma missão ou uma prova, mas ele está incapacitado. Né? E Deus reconhece isso. E aí ele complementa aqui, ó. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas possibilidades, com as suas faculdades, como eles colocam aqui. Então, quer dizer, de acordo com as possibilidades, com a capacidade de cada um faça o melhor possível. Tá? Não adianta fazer um pouquinho, olha, eu trabalhei, eu fiz ali um pouquinho e tal, mas você podia muito mais. A sua capacidade era muito maior. E aí? Então, entendemos aqui também nesse ponto, né, que, olha, de acordo com as suas faculdades, de que o ser tem que fazer o seu máximo possível. Utilizar os recursos, se for o caso. Utilizar os seus recursos intelectuais que foram lhe disponibilizados nessa encarnação. E quando dizemos foram disponibilizados, né, é porque nós dependemos muito da matéria também, né? Porque a nossa grande inteligência espiritual, ela fica guardadinha. Ela fica guardada, embutida, e só a ponta do iceberg é o que temos aqui nessa encarnação. E sujeita à matéria, ou seja, ao cérebro do ser naquele momento, com as deficiências ou não que tiverem. Então, usem o que Deus deu, o seu corpo, a sua inteligência, da melhor forma possível para a sua progressão e para elevar a todos que estão ao seu redor. Questão 681 agora. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Então, vem aí um ponto também importante, que é a obrigação dos filhos, né, de honrarem os pais, conforme está nos canônicos, nos evangelhos canônicos também, né? Em diversas outras bíblias e outras religiões que também seguem na mesma direção, dizendo, olha, a responsabilidade dos filhos para com seus pais. E aí a resposta dos espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm responsabilidade e têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E aí ele faz referência à questão 205, que falamos de um tema parecido com esse aqui também. Tá? Na questão 205, se voltarem na 205, vocês vão ver um tema mais ou menos com uma resposta, mais ou menos nessa direção. Muito bem, pessoal. Então, é isso. Hoje encerramos, então, o tema necessidade do trabalho, ou seja, por que o ser tem que trabalhar, o que o ganha quando trabalha, né? Ganha elevação, ganha crescimento espiritual da consciência nossa, novos aprendizados, resolvemos, então, conflitos com outras pessoas, porque temos que ir para o trabalho e encontrar outras pessoas, né? Em vez de ficar ilhado dentro de casa. Então, não, tem que sair, tem que ir trabalhar, tem que encontrar outras pessoas, resolver problemas passados, né? Identificar soluções para problemas novos e assim por diante. Então, isso nos faz crescer. E é essa a principal resposta aqui que vemos dos espíritos. E é, sim, uma lei da natureza. Bom, na próxima aula a gente continua falando sobre trabalho, a lei do trabalho. E vamos falar sobre limite do trabalho, repouso. Provavelmente Kardec vai falar aqui da aposentadoria, das pessoas mais velhas, como funciona isso, vai fazer algumas perguntas desse tipo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então,
na próxima aula. E como disse Jesus, que aquele que busca não cesse de buscar, até ter encontrado. Até a próxima aula. Muita paz no coração de todos. Até lá.